Boa tarde, está começando o Jornal Global News dessa semana. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Vamos falar dos acontecimentos em Poções, na Bahia, Brasil e no mundo. Agora, os destaques de hoje. Teto de santuário em Recife desaba e deixa mortos e feridos. Aumenta o número de feminicídios no Brasil. Morte do jogador uruguaio Juan Izquierdo abala o futebol latino-americano. Tudo isso e muito mais você confere agora no Global News. Na segunda-feira passada, dia 26, em Vitória da Conquista, foi relatada a presença de animais soltos na proximidade do Distrito Integrado de Segurança Pública de Zepe, localizado no bairro Jurema. A situação gerou preocupação, uma vez que essa situação pode representar riscos, tanto para os animais quanto para os motoristas. A população do município solicita que as autoridades tomem providências, garantindo a segurança de todos que circulam pela área e preserva a vida dos animais. No sábado, dia 24, um homem foi morto por espancamento no povoado da Estrada da Formiga, que pertence ao distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Salvador. A Polícia Civil informou que o homem não portava documentos e até o fechamento dessa matéria não foi identificado. O homem havia roubado uma motocicleta na zona rural e, ao fugir do local, colidiu com outra moto e caiu no chão. Depois, foi golpeado com objetos contundentes na cabeça e face por populares que o lincharam como forma de retaliação pelo crime cometido. O homem chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. O presidente Lula levou 3 ministros de seu governo para um comício dos candidatos a prefeito e vice de São Paulo no último sábado, dia 24. Em seu discurso, o presidente mandou um recado para o seu partido e os demais que apoiam a chapa, dizendo a seguinte fala: "A gente tem que tratar o Boulos não como candidato do PSOL, mas candidato do PT, do PSOL, do PCdoB, do PV e do PDT, de todos os partidos." E acrescentou: "Essa é a primeira vez que venho a São Paulo para pedir voto para um candidato que não é do PT." Lula tem intensificado sua presença nos eventos promovidos pela chapa. Boulos e Marta. A Polícia Federal divulgou dados informados que 100% das armas registradas no país estão nas mãos de homens no Brasil. De 1,2 milhões de armas cadastradas no Sistema Nacional de Armas e com registro ativo, 95,9% pertence a homens. A base de dados inclui armas de caçadores de subsistência, armas de cidadãos comuns para defesa pessoal, seguranças e servidores públicos. São 468.043 homens com armas contra 17.637 mulheres e 571 pessoas que não quiseram informar, representando um percentual similar. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 mostram que houve 3.930 homicídios de mulheres no país em 2023, sendo 1.467 feminicídios. Dentre esses casos, 63,6% foram causados por arma de fogo, seguidos por arma branca, espancamento, objeto contundente e outros. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que permite que os municípios solicitem ao IBGE a recontagem da população quando não concordarem com os dados divulgados. O novo censo terá que ser financiado pela Prefeitura. Os resultados do novo levantamento passarão a integrar os dados populacionais oficiais, com efeito sobre o Fundo de Participação dos Municípios. Para facilitar o trabalho do IBGE, o PLP 263/23 possibilita aos municípios criar comitês de acompanhamento dos censos demográficos. Os comitês poderão fornecer informações aos pesquisadores do censo e solicitar novas visitas aos imóveis em que haja divergência de avaliação sobre os dados gerados. Os comitês municipais de acompanhamento dos censos demográficos também poderão utilizar dados de empresas privadas. Nos 2 casos, os dados deverão ser disponibilizados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O 90 Segundos de hoje traz Núbia, enfermeira do Hospital São Lucas. Então, meu nome é Núbia, eu tenho 51 anos, sou filha de Dudu, mais conhecido como Dudu Andrade, Dudu Capoeira. Minha mãe tem um apelido de Nega, todo mundo conhece ela como Nega. Meu pai, ele era um batalhador, né? Era uma família simples, de classe média baixa, mas que eram muito batalhadores. Então meus pais, eles prezavam muito pela educação
E meu pai, o maior sonho dele era ver os filhos dele formados, né, fazer uma faculdade, ter uma profissão. Então, ele batalhava muito para que a gente chegasse nesse ponto, né, de ter sua vida tranquila, formada e bem-sucedida. Então, eu estudei a vida inteira em escola pública, fiz meu colegial no Isaías Alves, fiz meu científico no Roberto Santos, então estudei a minha vida inteira em escola pública. Não pude fazer uma faculdade logo em seguida, quando acabei o colégio, né, o terceiro ano, por vários motivos. Estava casada, com filho, com criança pequena, precisava trabalhar para ajudar a sustentar a família, então não fiz de imediato a faculdade. Quando eu entrei para a faculdade, sempre eu carregava esse sonho da faculdade. Quando eu entrei para a faculdade, eu já tinha 36 anos. Quando eu entrei para a faculdade, eu estava com 33 anos. E eu me formei com 37 anos, quase 38. Hoje sou enfermeira, né? Tenho especialização em saúde pública, tenho especialização em obstetrícia, que trabalha com partos, né? Então eu assisto partos normais. Trabalho no Hospital São Lucas há 27 anos. E hoje sou feliz com minha profissão, tenho minha vida estabilizada e sou muito grata por todos os ensinamentos que minha família me passou e principalmente os meus professores, porque eu tive excelentes professores que deixaram marcas e que me fez estar aqui, ser quem eu sou hoje e estar onde eu estou hoje. Um casal brasileiro que desapareceu no Chile chegou a comer gelo para sobreviver. Era o limite mesmo, disse a nora. Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Heraldo Rodrigues, de 60, ficaram 5 dias desaparecidos. Eles foram encontrados na última sexta-feira. O casal ficou em um abrigo após o carro atolar na neve. Foram dias muito difíceis e a nossa fé foi colocada à prova e a nossa esperança de retornar também. Quando nós nos vimos na situação, a única certeza que tínhamos é de que podíamos não voltar, disse Aurora. Vamos para o comercial rapidinho e já voltamos. Estamos de volta com mais informação para você. Ciúmes inexplicável leva um homem a atirar e matar sua companheira em Minas Gerais. O crime aconteceu na cidade de Patos de Minas, no bairro Jardim Vitória, quando um homem atirou em sua esposa na vista da filha e atirou contra seu rosto e abdômen, tentando tirar sua própria vida. Ainda segundo a Polícia Militar Mineira, todas as entradas da casa estavam trancadas, o que dificultava fazer o resgate da criança. O homem sentado no chão com a arma na mão não obedecia aos comandos dados pela PM. E só depois de atear contra a porta que o acesso foi possível. O homem foi levado para o Hospital Regional Antônio Dias, passou por cirurgia e permanece internado. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Para a PM, o homem disse que matou por desconfiar de traição. O homem que não teve a identidade divulgada foi preso no sábado após os policiais o encontrarem ateando fogo em um pasto de uma propriedade rural durante um patrulhamento na BR-158 em Bom Jardim de Goiás. O homem foi preso suspeito de causar um incêndio que destruiu cerca de 700 hectares de fazendas em Goiás, afirmou em um vídeo que ateou fogo em pasto de propósito. Uma força-tarefa organizada pelo Corpo de Bombeiros e por 50 produtores rurais foi realizado em Caiapônia para combater o fogo. Ainda falando em fogo, esse que atinge o estado de São Paulo e sufoca os moradores de regiões paulistas, 3 homens foram presos e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou neste domingo que os incêndios registrados em agosto de 2024 são atípicos e precisam ser investigados. A Polícia Federal abriu um inquérito. Tem uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Do mesmo jeito que nós tivemos o Dia do Fogo, há uma forte suspeita que agora esteja acontecendo de novo. No caso do Pantanal, a gente estava tendo ali a abertura de 10 frentes de incêndios por semana.
No caso da Amazônia, nós identificamos o mesmo fenômeno. E em São Paulo, não é natural, em hipótese alguma, que em poucos dias você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios. Mas, obviamente, que isso aí são as investigações que vão dizer. O importante é que agora estamos todos mobilizados para fazer esse enfrentamento. Mas uma coisa é certa, é preciso parar de atear fogo, porque mesmo colocando tudo que está à disposição dos governos estaduais, municipais, dos esforços privados e do governo federal, se não parar de colocar fogo num período em que temperatura alta, baixa umidade relativa do ar, ventos que vão até 70 quilômetros por hora, não há como conter fogo. E o fogo não é estadual nem municipal. O fogo está acontecendo e prejudicando o Brasil. A fumaça que cobre Brasília está prejudicando o pulmão das nossas crianças, dos nossos idosos, das pessoas que têm problemas respiratórios. Então, é fundamental que se entenda que o que está acontecendo, quando se trata de ação criminosa, será punida com todo o rigor que a lei nos oferece. Começa nesta segunda-feira, em Bom Jesus da Serra, o atendimento aos expostos ao amianto e ex-trabalhadores da SAMA, que foram abandonados contaminados pela empresa. São previstos 450 atendimentos com exames clínicos, espirometria e tomografia do tórax. Esse trabalho vem sendo desenvolvido desde 2001, que busca amparo para essas pessoas. Conseguiu com a ajuda do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho, ABREA, INCOR, USP, UFBA, UESB, IFBA, Fiocruz e Avicaf, contratar os serviços da carreta com a unidade móvel de tomografia, equipamentos do Hospital do Câncer de Barretos, São Paulo, pelo custo de R$ 415 mil. Na primeira semana será em Bom Jesus estendido o atendimento aos expostos de Caetanos e em seguida vem para Poções, que recebe os expostos de Planalto. Os ex-trabalhadores e seus familiares e pessoas que tiveram contato com amianto deverão procurar imediatamente o serviço de saúde do seu município. Seca extrema assola a Namíbia e o governo anuncia o abate de 723 animais selvagens, incluindo 83 elefantes. O abate é para distribuir carne para a população afetada. O abate ocorrerá em parques e áreas comunitárias, onde as autoridades acreditam que o número de animais excede as terras de pastagem e os suprimentos de água disponíveis, informou o Ministério do Meio Ambiente do país em comunicado. Localizado no sul da África, a Namíbia faz fronteira com Angola, Botsuana, Zâmbia e África do Sul e sua população é de 2.541.000 habitantes. Na tarde desta terça-feira, dia 27, policiais militares da 79ª Companhia Independente de Polícia Militar realizaram a apreensão de uma espingarda e outras armas brancas na cidade de Caetanos. Os militares foram acionados para atender uma ocorrência de ameaça na fazenda Goiabeira, zona rural de Caetanos. O denunciante relatou que o indivíduo estaria ameaçando a população local com espingarda e facas, gerando medo na comunidade. Diante das informações, os militares deslocaram-se imediatamente até o local indicado, onde foram apreendidos os seguintes materiais. Morreu nesta terça-feira, dia 27, o jogador Juan Izquierdo, do Nacional URU. O atleta estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última semana, após sofrer uma parada cardíaca durante um jogo no estádio Morumbi. Izquierdo deu entrada no hospital na noite do último dia 22 de agosto. Na ocasião, ele estava em campo contra o São Paulo quando sofreu uma arritmia cardíaca e caiu no gramado. Ele foi prontamente atendido por uma equipe médica no estádio e o levou até o hospital. O zagueiro ficou internado no CTI do hospital, sedado e sobrevivendo por ventilação mecânica. Ele apresentou piora do seu quadro no último domingo. Dados da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM, apontam que houve um aumento de 27,33% no número de denúncias de violência doméstica contra a mulher na Bahia, entre janeiro e julho, na comparação com 2023. São 27 vítimas por dia, ou uma a cada hora. Em todo o Brasil também houve aumento no número de casos. Foram 84,3 mil denúncias, 33,5% a mais do que no mesmo período no ano passado. Na Bahia, a Central registrou 5.777 casos. Na maioria das vezes, foi a própria vítima quem denunciou.
Segundo a SECOM, na maioria dos casos, as vítimas têm entre 40 e 44 anos. Em 75% das vezes, elas são pretas ou pardas. E os principais agressores são companheiros ou ex-companheiros. O teto do Santuário do Morro da Conceição, na zona norte do Recife, despencou durante uma distribuição de cestas básicas na tarde da última sexta-feira, dia 30. Segundo a Prefeitura, o desabamento deixou mortos e feridos. Um vídeo mostra o momento em que o teto da igreja ruiu. No local havia cerca de 60 e 70 pessoas. O Jornal Global News fica por aqui. Te vejo na próxima semana nesse mesmo horário. Até lá!